Também. Opa, você entrou. Está ouvindo, Aguinaldo, agora? Ouvindo. Ouvindo e vendo. Nada. Perfeito. Nós já estamos no ar. O Serginho, vamos iniciar, ok? Só dá o... Então, tá bom. Boa noite, Eduardo. Boa noite quem nos assiste. Sou Aguinaldo Lima, aqui falando pelo Instituto Redes, iniciando, né, essa conversa, esse diálogo aqui pelo Face, falando hoje sobre a força das comunidades, solidariedade e desenvolvimento local. E essa nossa proposta de fazer um conjunto de diálogos, né, nós do Instituto Redes, pensando num eixo de discussão central, né, que é trabalho e cidadania na periferia. Então, o nosso objetivo é tratar sobre a questão da geração de trabalho e renda a partir do desenvolvimento local solidário, né? Então, nós já realizamos um primeiro debate, né, com o nosso amigo Fausto Augusto e também com o André Ricardo, e hoje nós estamos nós vamos fazer esse diálogo sobre a força das comunidades, solidariedade e desenvolvimento local, com o nosso amigo Eduardo Girão, né? O Eduardo, ele falo com amigo, né, que nós trabalhamos um bom tempo junto, ele é professor do Departamento de Ciências Sociais e do mestrado em Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará, e aí ele exerceu uma função importante aí num período bastante rico para a economia solidária, desenvolveu uma função como consultor, né, no Banco do Nordeste, e nesse período de 2003 a 2009, se desenvolveu um conjunto de projetos, né, na área de finanças solidárias, e aí de fomento a fundos solidários. Foi uma experiência das primeiras experiências de um banco público fomentando fundos solidários, e hoje atua também em Fortaleza, né? Então, o Eduardo é do Ceará, nosso abraço, né, ao povo do Ceará, né, nossos amigos aí, toda a rede de economia solidária, e ele atua também em Fortaleza, com estudos sobre o desenvolvimento local solidário. Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo. Aí nós reservamos um tempo, nossa proposta é reservar um tempo para você fazer a sua exposição, alguns também fazer um diálogo entre nós, a partir dos pontos que você for abordando, né? A ideia desse diálogo não deve ultrapassar até 1 hora, umas 19 horas, até as 20 horas, né, essa nossa previsão, mas dá para aproveitar bastante esse diálogo, né? Acho que a ideia também, como fica um diálogo registrado, né, ficar salvo aí no Facebook, então ele fica um material até de consulta também, e o resultado final é que nós queremos construir propostas, né, hoje, que possa... Nós estamos vivendo um momento grave no Brasil, a questão da pandemia no mundo é uma questão grave, no Brasil se tornou mais grave por uma questão política, e nas periferias por uma questão, principalmente da questão do trabalho, ou da falta de trabalho, a população fica mais exposta, e a desigualdade, ela ficou mais evidente nesse momento, né? Então, Eduardo, tem o seu tempo, e fica à vontade, é uma alegria imensa nos reencontrarmos dialogando, mesmo na distância, mas essa amizade aí é bastante grande, que a gente
sabe que você é uma pessoa que tem um conhecimento grande e principalmente é um militante aí da economia solidária. Seja bem-vindo. Boa noite, Aguinaldo, Serginho. É um prazer muito grande revê-los, né? Nós que tivemos uma militância muito grande, eu diria até a nível nacional, no tema da economia solidária. Me lembro muito do Aguinaldo na Caritas de São Paulo, me lembro do Aguinaldo no Banco de Santo André, em São Paulo também, consolidando experiências muito interessantes. Bom, nós estamos planejando essa nossa conversa com 3 itens, 3 janelas básicas de abordagem. Nós vamos fazer inicialmente uma contextualização teórica do capitalismo contemporâneo, a forma como ele está, as suas deficiências, as suas perspectivas, né? Em seguida, nós vamos fazer uma retrospectiva histórica, né? Tentar constituir uma linha do tempo a respeito das manifestações dos movimentos da economia solidária ao longo da história, né? Na medida que o capitalismo foi se desenvolvendo, outras formas alternativas também foram desenvolvendo. E o terceiro ponto da nossa exposição vai ser um breve relato de 3 experiências aqui no Ceará. Seria no Grande Bom Jardim, uma experiência de desenvolvimento local solidário, no Conjunto Palmeiras, né, no Instituto Palmas, com a questão dos bancos comunitários e as diversas experiências de economia solidária. E, mais recentemente, nós vamos relatar uma experiência nova aqui no bairro de classe média de Fortaleza, que é o trabalho de assistência, de apoio, né, aos trabalhadores informais que gravitavam em torno do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, e, de repente, com a pandemia, essas pessoas se viram impossibilitadas de desenvolverem ações de subsistência. Então, a nossa exposição vai versar basicamente sobre isso. Bom, começando então por uma breve contextualização teórica, eu sempre que vou discutir esse tema, eu estou fazendo a seguinte pergunta: o que é que vai acontecer no mundo após a pandemia da Covid-19, né? O que é que vai acontecer? Quais são as perspectivas? O que é que a imprensa está falando? O que é que os institutos de opinião estão indicando, né? E a gente percebe que as predições, em geral, estão apontando para quê? Para uma brutal recessão econômica sem precedentes, né? Isso hoje os meios de comunicação estão já antecipando. Nós estamos prevendo também um acirramento da comunicação virtual e do desenvolvimento da ciência e tecnologia a serviço da humanidade em termos de acumulação de capital. Novos padrões das relações socioeconômicas de convivência e impactando fortemente nas relações homem-natureza. Enfim, há uma predição de que vai surgir, ou está surgindo já, um novo normal, né? E, no meio dessa dúvida, dessa predição, dessa perspectiva, né, uma pergunta ou uma direção que, após a pandemia, numa escala mundial, um outro mundo deve ser possível. Onde é que nós encontramos lastro teórico para sustentar essas predições? A gente vai encontrar, por exemplo, um autor muito interessante, que é o Joseph Schumpeter, que é, na verdade, hoje um grande teórico do capitalismo contemporâneo, do empreendedorismo, né, desse capitalismo exuberante que está aí, com larga escala de consumo. O Schumpeter, apesar de ser esse grande teórico de sustentação do capitalismo contemporâneo, há um fato inusitado. Na década de 40 e 50, ele vai escrever um livro intitulado Capitalismo, Socialismo e Democracia, né, onde ele vai
mostrar claramente que, a despeito do colosso capitalista, a despeito da exuberância do capitalismo com as suas 1000 inovações tecnológicas, esse sistema econômico não vai se sustentar. É curioso, né? Um autor que desenvolve todo um lastro de sustentação do capitalismo, ele próprio vai negar depois, né? E vai dizer claramente, aspas, que uma nova forma de socialismo dirigido para atender às necessidades autênticas do povo vai ter que surgir. É claro que, na interpretação desse texto, ele não vai dizer que é o socialismo convencional, que já foi posto em prática, por exemplo, pela China ou pelo leste europeu, né? Nem tampouco seria o capitalismo contemporâneo. Ele deixa entender, nos dá a entender, que vai ser uma nova ordem social que vai ter que se impor, até para dar conta da sobrevivência humana. Dando sequência a essa sustentação teórica que eu estou querendo construir, a gente pode contar com o apoio teórico do grande Celso Furtado, nosso grande cientista social, e motivado pelo Clube de Roma, nos anos 1972, ele sabe dessa preocupação do Clube de Roma com os recursos naturais, então ele vai escrever um livro chamado O Mito do Desenvolvimento Econômico, onde o Celso vai mostrar a inviabilidade de todos os países buscarem padrões de crescimento econômico capitalista, né? Ele vai dizer, não adianta a gente pensar que todos os países vão constituir economias consistentes, produtivas, porque isso é inviável. E, do contrário, a pressão sobre os recursos naturais seria de tal ordem que o próprio capitalismo, o próprio sistema, entraria em colapso. Então, é mais outra abordagem conceitual, tradicional, respeitada, que mostra que o capitalismo, nos moldes como ele hoje é praticado, ele é insustentável, né? Mais recentemente, a gente vai encontrar aí por volta da primeira década do século XXI todo o questionamento, toda a apresentação teórica dos fóruns sociais mundiais, né? A partir do Fórum Social de Davos, começam a surgir fóruns alternativos, na própria Davos, em Seattle, nos Estados Unidos, Nova York, Belém, Gênova, Porto Alegre, Venezuela, e todos eles vão lançar uma pergunta, né, que os principais defensores da economia solidária vão segui-lo, que é a pergunta: será que uma nova economia é possível? Será que um outro mundo é possível? Né? Então, esses fóruns sociais mundiais também são instâncias de reflexão para mostrar que a forma em que o capitalismo está estruturado, com excesso de consumo, com um desgaste enorme dos recursos naturais, ele é inviável. Além do mais, trazendo grandes áreas de exclusão social aí, mundo afora. Bem recente, né, nessa discussão que nós estamos abordando, há uma coisa interessante que tem me chamado muita atenção, né? Isso é bem recente, porque cerca de 170 intelectuais holandeses, liderados aí pelo um cientista político catalão chamado Josu Perales, vai lançar para a gente a ideia do que é decrescimento. Vejam bem, enquanto todos estão preocupados com a recuperação da economia mundial, né, a volta do crescimento exacerbado do PIB, o Perales vai mostrar para a gente que há necessidade de decrescimento, inclusive fazendo projeções que a retomada, o pós-pandemia na Holanda vai se basear, ou tende a se basear nesse decrescimento, né? Que diz claramente que o crescimento
econômico, capitalista, ilimitado, hoje é inviável e deve ser reorientado para uma reestruturação de um PIB onde vai se investir muito em energias limpas, educação e saúde, meio ambiente, e vai propor um decrescimento em setores tradicionais como o petróleo, o gás, a mineração, até a publicidade. Como a gente entende a publicidade, que é uma forma de aguçar ou de estimular o consumo. Além disso, o decrescimento trata de uma renda básica universal para garantir níveis mínimos de subsistência da população, pensa também na taxação sobre riquezas e rendas, trabalha muito, desenvolve a questão da agricultura sustentável, redução do consumo e até o cancelamento da dívida dos países do sul global. Então, é interessante a gente perceber que há um grupo de cientistas, pensadores da mais variada ordem que começam a apresentar abordagens convergentes para mostrar que um novo mundo é possível, que algo novo vai acontecer, principalmente agora, na pós-pandemia. Para fechar essa linha de argumentação, vale a pena a gente abordar também a recente encíclica do Papa Francisco, intitulada Laudato Si, onde o Papa Francisco trata muito da questão do cuidado com a casa comum, cuidado com a terra, seus recursos naturais, questões ambientais, perpassa por questões sociais, climáticas, de pobreza, de guerras, de refugiados, enfim, essa encíclica ela apela para mostrar que nós estamos numa profunda crise ética, cultural e espiritual. Tanto é que não fora a pandemia agora, estava previsto agora para junho ou julho, em Assis, na Itália, um evento gigantesco com aproximadamente 500 pessoas, intitulado A Economia de Francisco, onde seriam discutidas essas novas formas de convivência econômica, de distribuição de renda, de formas produtivas solidárias. Alô? 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 Travou um pouco, Eduardo. Alô? Não, eu te ouço aqui. Só travou sua imagem. Bom, continua, então? Pode continuar, pode continuar. Bom, então, voltando à questão da encíclica da Laudato Si, e também a Economia de Francisco, que nós estávamos falando, e provavelmente vai ser realizado em novembro ou dezembro, onde nós teremos Eduardo, agora não te ouvimos. Você vai ter que entrar de novo. Uma pausa aí para o Eduardo voltar. Só uma pausa para o Eduardo voltar aí. Conexão São Paulo-Fortaleza, Então, as tecnologias às vezes falham, Mas daqui a pouco a gente já retoma essa fala do Eduardo que vocês viram que a gente está colocando algum dos livros, a gente está colocando a capa dos livros que o Eduardo citou, porque é importante também essa referência. Estamos tratando dessas fundamentações, E aí o Eduardo repassou para nós os livros, E aí a gente colocou em exposição, Capitalismo
Socialismo e Democracia, alguns livros são clássicos, mas que nos ajudam a entender esse momento, Celso Furtado também. Lembrando também que Eduardo, no Banco do Nordeste, fez parte de um grupo que aí... Voltou, okay. Eduardo. Voltou. Ótimo. Devolvendo sua palavra, estou resgatando aqui que nós estamos colocando a capa do livro, as capas dos livros que você comentou, Schumpeter, Celso Furtado, e para o pessoal, o quanto é importante a gente resgatar os fundamentos. E aí você estava falando da Laudato Si, aí devolvo para você a palavra. E da economia de Francisco, né? Como a gente falava, que vai ser um evento muito interessante, que vai contar com Joseph Stiglitz, já falei sobre ele, e também do Muhammad Yunus, o grande mentor do Grameen Bank, que é a experiência lapidar, fundamental, do que nós chamamos hoje de Banco do Povo. Uma experiência feita, exitosa, em Bangladesh, né, que é reconhecida como uma política pública voltada para os pequenos empreendimentos informais. Muito bem. Passamos, então, para o ponto 2, que são breves alusões que eu vou fazer sobre os movimentos de convivência solidária ao longo da história, né? Eu vou enfocar alguns momentos fundamentais que registram essa linha do tempo sobre essas formas de convivência solidária ao longo da história. Começo, então, para falar das famosas experiências da Idade Média, das guildas, das confrarias, corporações de ofício, né? Que eram, como dizia o Émile Durkheim, eram grupos e organizações pautados na solidariedade mecânica que exerciam forte poder moral para inibir sentimentos egoístas, né? Impedir que a lei do mais forte prevalecesse nas relações de produção, né? Enfim, eram formas de produção que davam conta exatamente naqueles burgos, naquelas pequenas aldeias que estavam surgindo, em termos de consumo local. Então, já há um embrião aí de economia solidária com desenvolvimento local, né? Outra experiência interessante, que constitui essa linha do tempo, é o que nós chamamos de um desenvolvimento local solidário feito remotamente, né? Ainda no século XVII, né? Na região das missões, né? As regiões das missões jesuíticas, né? Os jesuítas com os índios guaranis, desenvolvendo formas genuinamente solidárias. E vejo bem, antes mesmo dos socialistas utópicos, né? A República dos Guaranis, a região das missões, já desenvolviam experiências lapidares de economia solidária, conforme nos mostra o Clovis Legon no livro chamado A República dos Guaranis, né? Esse livro é tão importante que aquele filme As Missões, né? Aquele filme foi baseado nesse livro, mostrando que essa economia solidária de fazendas comunitárias, de produções de artesanato, de alimentos, de forma genuinamente distributiva e solidária, gerou uma economia tão forte que ele vai dizer que essa economia chegou a se equiparar ao tamanho da economia do Paraguai. Vejo, né? Uma tremenda experiência solidária que mostra que essas experiências vêm de há muito tempo, né? Bom, depois nós vamos chegar no século XVIII e XIX com um registro de experiências dos chamados socialistas utópicos, né? E o Karl Marx vai criticá-los, né? Dizendo que eles praticavam um tipo de socialismo burguês ou utópico, mas, enfim, de qualquer maneira, esses socialistas utópicos desenvolveram formas também genuinamente solidárias. A gente vê, por exemplo, que o Saint-Simon criou alternativas, pensamentos a transformar
a sociedade em benefícios sociais, né? Os operários trabalhando de forma solidária, distribuindo a riqueza, o Estado contribuindo para isso. O Charles Fourier, por exemplo, desenvolveu a ideia, né, uma ideia utópica do falanstério, né, que eram centros de produção harmonizadas, solidárias, associativas, né, que, de certa forma, era, na verdade, o que há pouco tempo se fazia nos centros públicos de economia solidária, na época do nosso saudoso professor Paul Singer, né, dirigindo a Senais. E esses centros públicos de economia solidária têm uma inspiração remota no Charles Fourier. Também o Proudhon, outro socialista utópico, foi o precursor das moedas sociais, né, dos empréstimos sem juros, né, da substituição do dinheiro por certificados de circulação. A gente vê hoje experiências que ainda estão sendo desenvolvidas em trocas solidárias com bancos populares, moedas sociais, têm uma inspiração remota também no Proudhon. E, por fim, né, o Robert Owen, que é o grande teórico, ele era industrial, né, mas é o autor do cooperativismo na Inglaterra, né, do cooperativismo e das formas autogestionárias da produção, né? Eu me lembro que o nosso grande mentor, professor Paul Singer, né, se baseava muito em seus livros, aqui e acolá enfocava a importância do Robert Owen como mentor do cooperativismo. Trazendo um pouco, estou pegando pontos, estou correndo muito, mas passando aqui para o Brasil, aí na década de 50, nós temos que registrar, não podemos deixar de registrar a experiência exemplar do Dom Helder Câmara, do grande Dom Helder, né, criando o Banco da Providência e a Feira da Providência, já naquela época, criando formas que viabilizavam o acesso das pessoas necessitadas à produção, à subsistência, né? O Dom Helder é o criador da Caritas Brasileira, em 1956, e nesse movimento da Caritas e dos bancos da Providência surgem também as primeiras sementes dos atuais chamados fundos rotativos solidários. Depois dessa experiência, trazendo um pouco mais com a visão contemporânea, nós não podemos deixar de registrar o protagonismo do movimento social da economia solidária no Brasil, num período, né, que nós todos participamos bastante, né, de 2003 a 2008, marcado por forte interação, né, dos governos, das políticas públicas do governo Lula com os movimentos sociais. Isso numa escala nacional, né, com o advento, com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, a Senais, que vai desenvolver, sob o comando, a orientação do professor Paul Singer, né, cooperativas de crédito, cooperativas de produção, autogestão, moedas sociais, clubes de troca, fundos rotativos solidários, feiras de economia solidária, né, desenvolvimento local solidário, e o que é mais importante, para marcar, né, a economia solidária, o desenvolvimento solidário como política pública, ele vai criar as conferências nacionais da economia solidária. E aqui eu me lembro, se eu não me engano, foi na segunda Conferência Nacional da Economia Solidária, né, que tinha um lema muito interessante, que dizia textualmente: pelo direito de trabalhadores produzirem e viverem em cooperação de maneira sustentável. Né? É muito bonito ver essa perspectiva, né? Esse período riquíssimo do desenvolvimento solidário, onde nós tivemos pessoas, verdadeiros demiurgos, como Paul Singer, né? O grande Ademar Bertucci, o Ladislau Dalba, o Caio Márcio da Silveira, a irmã Lourdes Dil, né? Grande mentora da Feira de Economia Solidária de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aqui no nosso Ceará, o Joaquim Melo e a Sandrinha Magalhães, né? Alô? Alô?
Estou te ouvindo, congelou de novo. Acontece. É só... Mas o bom é que você parou num nome que não dá para esquecer, né? Dessas lembranças, Não, esse não. histórico fantástico da irmã Lourdes, todo esse povo que você falou, e ter o privilégio aí, já estão apontando para a Feira de Santa Maria em novembro, né? Então, a irmã Lourdes realmente é uma grande liderança. E Você me aí, ouve, Agnaldo? te ouço. Tá voltando. Te ouço. Se você quiser continuar, vamos ver se sua imagem volta em seguida. Só não consigo te ver. Ainda. Eduardo, fazendo um breve histórico, agora chegando já nessa fase mais contemporânea da economia solidária, com todas as pessoas aí lembradas. Então, nós temos mostrado nessa nossa live, tem algumas publicações que são importantes desse período também, tem o período inicial dos vários agentes, né, da economia solidária do Brasil. Pronto? Então, voltou, Eduardo. Vamos lá. Então, eu falava rapidamente desse grupo de pessoas, verdadeiros baluartes da economia solidária. Eu estava falando da irmã Lourdes Gil, da Feira de Santa Maria, do Joaquim Melo e da Sandrinha, aqui do famoso Banco Palmas, do Conjunto Palmeiras, e também do Manuel Messias e da Lúcia Albuquerque, né? Grandes mentores de desenvolvimento local solidário na região do Grande Bom Jardim, que eu vou já falar. Bom, a título de exemplo, né, da viabilidade, da concretude de resultados, de exemplaridade de uma política de economia solidária, né, da qual acho que eu, Ademar Bertucci e o professor Paul Singer, né, com apoio do Cidrião Alencar, do Banco Nordeste, nós conseguimos realizar uma utopia, uma política de um médio porte, né, na medida que estávamos no banco público e criamos o Programa de Apoio a Projetos Produtivos Solidários, o PAP. Né? Me lembro que, como começou isso, nas discussões, o então presidente do Banco Nordeste, o professor Roberto Smith, dizia, olha, eu vou aportar aí um milhão de reais, se o professor Singer também fizer isso, a gente pode começar a desenvolver uma experiência. E assim foi feito. Né? Nessa perspectiva de recursos da Senais com o BNB, com alguns governos do estado do Nordeste, nós chegamos a uma conta, uma cifra de 10 milhões de reais em toda a região Nordeste, beneficiando 100 projetos produtivos solidários, que desde cisternas de placa, formas de convivência da agricultura familiar, né, clubes de troca, enfim, todo um conjunto variado e interessante, né, de formas de produção solidária. O que era mais importante nesse programa era a forma como ele era gerido, por um comitê gestor composto pela Senais, o BNB, a Caritas Brasileira, né, o Instituto Marista de Solidariedade, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, o CAMP do Rio Grande do Sul, a articulação do semiárido, dentre outros que eu não me lembro agora. Mas era um edital, né? As propostas eram julgadas por esse comitê gestor, né? E os recursos eram repassados diretamente para essas comunidades que tinham já um largo acervo de experiência. Também interessante notar, e eu me lembro que quando nós estávamos na metade desse programa, recebemos uma visita do TCU, né? E eles passaram 2 dias aqui conosco e acharam interessantíssima essa forma, né, de o dinheiro chegar na ponta da área social, né, com tanta criatividade. Isso nos honrou muito, porque foi um programa, lamentavelmente, com os governos que seguiram depois das 2 gestões do governo Lula, essa experiência não teve continuidade.
poderia ser hoje uma experiência muito rica para viabilizar a assistência das pessoas agora na pandemia. Então, essa trajetória histórica que eu mostrei rapidamente, né, diz respeito a formas da força da comunidade, do desenvolvimento solidário, né, a convivência solidária que nunca morre, né? Ela pode, talvez nesse momento agora, das políticas, das concepções de governo, não ter tanto estímulo, mas elas têm um poder germinativo delas próprias, né? Elas continuam, independente até de um apoio de governo, né? Então, a gente quer mostrar que essa força da comunidade, do desenvolvimento comunitário, desenvolvimento local, são caminhos para a própria reconstrução social que nós deveremos fazer agora, após a pandemia. Passo agora, já rapidamente, para o ponto 3, que eu quero relatar a força das comunidades. Eu vou fazer isso muito rápido, só para a gente pontuar, né, que todo esse esforço, todo o resgate dessas experiências que nós relatamos, elas estão vivas ainda. Elas representam uma possibilidade de articulação do poder público com as comunidades que têm experiência, que têm capilaridade. Então, eu começo logo com o Grande Bom Jardim, uma área distante a uns 10 quilômetros aqui de Fortaleza, né, aproximadamente 230 mil habitantes, né, e tem a marca, o dedo da organização do nosso grande Dom Aloysio Loscheider, né, e também uma participação ativa de uma ordem religiosa que chega no Bom Jardim, os combonianos, né, e começam a construir, né, um capital social com atores muito interessantes como o Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza, o CDVHS, Movimento de Saúde Mental Comunitária, né, desenvolve um trabalho muito rico com as famílias, né, com as pessoas debilitadas psicologicamente, trabalho de promoção social, o Centro Cultural do Bom Jardim, né, a Caritas ajudando, a Universidade Federal do Ceará, o Instituto da Primeira Infância, o IPRED, né, com o movimento Supera Fortaleza. Então, hoje, né, esse capital social funciona, está ativo, né, porque a rede de Elis do Grande Bom Jardim de Desenvolvimento Local, que agrega hoje 300 associações, desenvolve ações solidárias junto às famílias atingidas pela Covid-19, porque também pressiona o poder público por políticas públicas, né? Desenvolveu uma campanha Adote uma Comunidade, viabilizou a distribuição de 550 cestas básicas e kits de limpeza, de higiene, além de promover campanhas educativas sobre a Covid, né? Fato interessante, essa articulação, esse capital social do Movimento de Saúde Mental Comunitária, do CDVHS, né, com as mulheres, fizeram um trabalho de confecção de 55 mil máscaras de proteção, né, em parceria com o IPRED. Com a UFC, eles estão, no momento, trabalhando a possibilidade de realização de protocolos sanitários nos bairros do Grande Bom Jardim. A criação do Centro de Gastronomia Comunitária do Grande Bom Jardim, também, que é uma parceria muito rica dos combonianos, do Movimento de Saúde Mental Comunitária, com o curso de gastronomia da UFC, né? O próprio trabalho de consolidação e estruturação das zonas especiais de interesse social, né? Com a UFC também, criando a implantação, está sendo desenvolvida agora, uma implantação do campus extensionista da UFC no Grande Bom Jardim. Um destaque interessante, né, aquilo que eu falava há pouco, que essas experiências que foram desenvolvidas no passado, elas continuam muito fortes, né? O Programa de Desenvolvimento Local, chamado DELIS, do Grande Bom Jardim, terminou consolidando uma metodologia para mobilização do desenvolvimento local. E, alguns anos atrás, essa metodologia desenvolvida
no Grande Bom Jardim, foi, mediante um convênio do BNB com o governo do Estado, replicado em 12 municípios do Ceará. É uma prova cabal de que a articulação do poder público com a força das comunidades ela é muito mais frutífera, ela é muito mais, digamos assim, factível, né? Passo agora a relatar rapidamente a experiência do Banco Palmas, o Conjunto Palmeiras, né? Ressaltando logo que essa experiência do Banco Palmas, né, que tem um grande mentor como o Joaquim e a Sandrinha, né, eles conseguiram consolidar tecnologias financeiras alternativas, né, via moedas sociais, e vai resultar nos bancos populares, né, terminando consolidando metodologias que vão se espalhar país afora. Quase todo Banco do Povo no Brasil hoje passou um pouco pela experiência, pela troca de metodologias, de conversas com o Instituto Palmas ou o Banco Palmas, né? Agora, um fato interessante da metodologia deles é que no próprio bairro, o Conjunto Palmeiras tem em torno de 35, 40 mil pessoas, né? Eles fizeram pesquisas de o que era produzido no bairro e o que era consumido, né? Com esse resultado, foi uma perspectiva de mercado para esses pequenos créditos e pequenos produtores locais. E essa experiência se mantém exitosa, né? Funcionando. Eu me lembro quando sempre vem alguém importante do governo federal ou até de outros países, né? Eles vão ao Banco Palmas ver essa experiência que se consolida dia a dia. As feiras da economia solidária, o clube de trocas, né? Recentemente eles fizeram a plataforma É Dinheiro, que foi disponibilizada para o movimento Supera Fortaleza e conseguiu atender agora na pandemia cerca de 10 mil pessoas com auxílio de R$200. Quer dizer, talvez se o salário de emergência, o auxílio de emergência tivesse dialogado um pouco mais com o Banco Palmas, nós teríamos, né, resultados bem mais ágeis e menos traumáticos para a população, que terminou se formando aglomerações, enfim, né? Então, um outro fato também do Banco Palmas é a questão dos créditos, né? Os créditos de 300 mil produtores que estavam pagando as mensalidades do Banco Palmas. O Banco Palmas resolve, então, dispensar por 3 meses, né, o pagamento dessas parcelas sem cobrar juros e taxas. Um ótimo exemplo, talvez para a banca mais formal e de maior porte. Para finalizar, eu quero relatar uma experiência que me anima muito, que é que eu chamo de uma ação solidária no entorno do Santuário de Nossa Senhora de Fátima. A partir da elaboração de um cadastro de necessidades privadas, né, do exercício de suas atividades, a gente conseguiu constituir uma cooperação entre os paroquianos, né, as pessoas do bairro de Fátima, para arrecadar fundos, recursos financeiros, para bancar 127 cestas básicas, além, né, das 80 cestas básicas já distribuídas pela própria pastoral social do Santuário de Fátima, com recursos próprios do santuário, né? Quer dizer, é uma manifestação, é uma preocupação de pessoas de classe média com o entorno das pessoas, flanelinhas, cuidadores de autos, ambulantes, pedintes, invisíveis, enfim, né, que sobreviviam no entorno do santuário durante os eventos religiosos. Então, houve essa preocupação, é um trabalho ainda de pequena escala, mas eu acho que promissor, né, porque também a gente está fazendo se fez esse ano, o ano passado, aliás, a realização da Festa da Vida, né? Um movimento interessante de ecumenismo, de dar visibilidade
as pessoas que precisam de apoio de políticas públicas, né? Dentro de uma perspectiva de fraternidade, nós fizemos essa festa da vida no Santuário de Fátima como um momento de conscientização e sensibilização solidárias, envolvendo as populações necessitadas dessas áreas com os moradores do próprio bairro de Fátima, né? Enfim, então, é uma experiência interessante, pode crescer, né? Pode servir de modelo para as outras paróquias de Fortaleza e até chamar mais a classe média, né? Aqueles que vivem bem, que têm sobrevivência, que têm um certo conforto, para sensibilizarem mais com as agruras, com o sofrimento das populações marginalizadas. É bom lembrar que Fortaleza tem uma economia informal em torno de 50% da população ocupada. Isso é muito forte. Esses 50% ficaram desprovidos de recursos de sobrevivência com o advento da pandemia. Para concluir, a gente diz que todo esse conjunto de força de comunidade, políticas públicas já realizadas, sensibilização das populações, a gente não pode ficar alheio à grande desigualdade social no Brasil. A gente não pode mais ficar indiferente à realidade socioeconômica que nos cerca. Apoiar os movimentos sociais, as comunidades organizadas, é buscar uma sociedade mais justa, politicamente mais harmoniosa. As políticas públicas mais efetivas são as que incorporam a força das comunidades. É a grande mensagem que a gente deixa dessa reflexão. Como diz o Papa Francisco, para terminar, aspas, o desprestígio do trabalho político precisa ser revertido, porque a política é a forma mais elevada da caridade social, do reconhecimento da força da comunidade. Tá bom. Obrigado. Eduardo, muito obrigado. E aí, eu vou indicar, assim, quem quiser uma aula magna, vamos chamar assim, quem quiser ter assim, em poucos minutos, uma fundamentação teórica, experiências históricas e contemporâneas da economia solidária para assistir esse vídeo. Fantástico. Acho que você conseguiu, assim, de uma maneira breve, um pouco tempo, colocar de uma maneira muito legal. Até dizer, nós temos ainda uns minutos, se alguém quiser mandar alguma pergunta para a gente dialogar aqui com o Eduardo, e a gente aproveita, mandar aí, colocar no link e fazer a pergunta como está aparecendo aí na tela para nós, @vozes, né? Só para a gente identificar. Só dizer que tem uma mensagem aqui da nossa amiga Bárbara, né, que está acompanhando, Bárbara Schmidt, né? E ela fala que realmente essa questão que alerta que até os grandes capitalistas, né, estão reconhecendo que o capitalismo precisa ser reformado. Até os próprios capitalistas estão achando que o modelo, né, a partir dessa crise da pandemia, balançou. E então, a Bárbara, manda um abraço para a Bárbara. Recentemente a gente se encontrou em outra live aí também, da busca de alternativas, né, promovida pelo GIF. Mas eu também, nesse debate, Eduardo, engraçado que vai resgatando algumas coisas que o movimento de economia solidária no Brasil há mais de 25 anos, né, e aí os mais antigos, né, da Caritas Brasileira, a partir dos projetos alternativos comunitários dos anos 80, da construção de alternativas, né, a gente já apontava para isso, e nos últimos anos foi ignorado, e agora volta com força mais a demanda do que aí a economia solidária como alternativa, e também a ideia do desenvolvimento econômico. Acho que o que se aborda do decrescimento é fantástico. Acho que até o movimento de economia solidária também devia
se aprofundar mais com essa tese do decrescimento, e também queria resgatar também um dos que devem participar lá do encontro com o Papa, lá em Assis, que é o próprio Amartya Sen, né, que colocava a questão, o grande livro dele também, que nos ajudou bastante, Desenvolvimento como Liberdade, né? Então, o desenvolvimento, né, até pegar um trecho aqui dele, tem que estar relacionado, sobretudo, com a melhora da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos, né? Então, a liberdade, o desenvolvimento como criar possibilidades das pessoas desenvolverem as suas liberdades, né? Eu acho que é importante, Eduardo, só queria nesses desafios que você foi apontando na sua fala, até nessas experiências, resgatando um pouco do momento, essa situação de emergência, como você apontou, e algumas soluções solidárias. A primeira questão, assim, se você pudesse aprofundar como uma ação comunitária como essa da paróquia que você colocou, está trabalhando em torno das pessoas que ali circulam. Como que isso poderia dar o passo seguinte? Ao mesmo tempo, como é que o movimento de economia solidária pode se aproximar dessas pessoas, né? Como você fala até da classe média, que tem hoje não foi tão atingida, como que esse diálogo, né? Porque às vezes a gente, como juntar mais pessoas, né? Até o movimento, né? Nós somos 70%, ou seja, das pessoas que querem um Brasil melhor. Então, como só para a gente não ser um movimento, o movimento da economia solidária se aproximar também dessas iniciativas comunitárias, como que você vê isso, né? Já que você tem esse olhar. E a segunda desafio, um questionamento aí também, que eu vejo complexo, é que você coloca essa realidade de Fortaleza como 50% é economia informal. Essa é a nossa realidade também aqui das periferias da cidade de São Paulo, né? Tanto que essa questão do trabalho, a exposição dos bairros, muita gente na rua, porque elas estão saindo para trabalhar. Então, elas trabalham por conta própria, né? E muitas delas são informais. E elas ficaram mais expostas por conta disso, por conta de ter que ir trabalhar, né? Então, elas não têm como fazer home office, né? Elas têm que ir para a rua para ganhar o seu sustento. Então, você tem uma grande massa aí da informalidade. Então, como também a economia solidária, quanto a nós como movimento, podemos olhar mais essa economia informal, né? E ela é muitas vezes individual, às vezes também ela é predatória, né? Da competição entre si, né? Desses trabalhadores de uma forma isolada. Mas como você vê isso? Se você vê que isso é possível da economia solidária trabalhar a partir da economia informal também? Bom, com relação à questão da experiência num bairro de classe média, eu acho que é um quadro geral em todas as capitais brasileiras, né? Bairros bem situados, bom nível de renda, convivendo com bolsões de miséria, de economia informal. Eu acredito que a igreja ou as igrejas têm um papel decisivo, né, de apontar, de alertar para o público em geral dessa situação. Não interessa mais a ninguém, né, ter ilhas de prosperidade circundadas por segmentos tão deficientes em termos de sobrevivência, de economia informal, né? Aqui no caso de Fortaleza, a gente está começando essa experiência aqui no bairro. Eu acho que há pessoas que têm expertise nesse tema, que podem ajudar, né? Eu acho que devagar, planejando, a gente pode, até numa perspectiva de pastorais sociais, darem luz e espaço para a economia solidária, para o Fórum Cearense da Economia Solidária,
para juntos nós fazermos ações exemplares. A Festa da Vida, que eu lhe falei, né, foi uma leve tentativa, uma alternativa, uma estratégia de convencer essas pessoas de classe média que nós podemos fazer, né, ou podemos nos preocupar e avançar com algumas soluções das próprias comunidades. E, a partir daí, desencadearmos ações de políticas públicas com a prefeitura, né? É muito interessante, o movimento Supera Fortaleza, ele, de certa forma, é uma resposta para essa pergunta que você fez, porque são os meios de comunicação aqui na cidade, a Prefeitura de Fortaleza, as sociedades, as ONGs, né, preocupados com a subsistência dessas pessoas que ficaram desprovidas completamente de apoio social na pandemia. Você tinha feito uma outra questão, Aguinaldo, desculpe. É mais dessa questão da economia informal, que ela é representativa nas capitais, né? Então, tá. E aí, como a economia solidária pode olhar de uma maneira mais técnica também, de trabalhar com essa base social existente, né? Então, é isso como que você vê. Veja bem, há pelo menos 30 ou 40 anos, o tema da economia informal surgiu, do ponto de vista das políticas públicas, era algo impensável você fazer políticas de apoio à economia informal. Na perspectiva da academia, o tema da economia solidária era algo assim, sem muita importância, né? Mas hoje, né, eu diria talvez de uns 10 anos para cá também, em vista da evidência do tamanho dessa economia informal, as políticas públicas ao nível federal, estadual e municipal passaram a considerar este segmento como, né, uma política secundária, ainda de forma muito sutil, mas já elaborando políticas públicas de apoio à economia informal. E não se engane, a forma é crédito subsidiado, né? É fundo rotativo solidário. A experiência do Banco do Nordeste, né, você pensar 100 empreendimentos, quase 10 milhões de reais, né? Avaliações positivas, nós fizemos 3 ou 4 avaliações independentes com ONGs, com o Instituto de Pesquisa, apontaram falhas no programa, mas no balanço geral, muito mais acertos, empoderamento de famílias, de comunidades, né? E o melhor, né, uma legitimidade, né, porque esse projeto foi auditado pelo TCU. Aí eu pergunto, por que não a gente? Eu sei que está difícil nesse momento agora desse governo, né, mas milagres acontecem. Por que a gente não podia forçar um pouco agora, né, essa possibilidade de a retomada da economia desses informais pode se dar perfeitamente pelos fundos rotativos solidários. E aí, amigo, tem metodologia à vontade, né? Tem capital humano, capital social disponível para isso. Não, eu também concordo com isso. E aí essa questão acho das finanças solidárias, nós queremos até fazer depois uma das lives ser nesse sentido, como sendo uma ferramenta importante, mas principalmente pela questão da metodologia, tanto que é um crédito orientado, e também, né, ele é um crédito acompanhado, tem um papel do agente, né? Então, mesmo na metodologia do Banco do Nordeste, tem uma figura aí mesmo sendo mais a metodologia oficial, mas você tem ainda o papel dos agentes, né? Então, é uma pauta realmente necessária. Agora, nós temos que ousar, não vamos nos dar de graça, né? Então, dizendo que a política pública tem que ir nessa direção. Por mais que a sociedade civil vá se mobilizar, mas nós vamos ter que continuar pressionando a política pública, e tem políticas públicas, né, Eduardo? Você demonstrou
até na experiência de vocês no Banco do Nordeste, que é possível fomentar a economia solidária, né? Então, eu só queria, aproveitando assim o horário, aí te agradecer, né? Já passou muito rápido, né? Já são 20 horas, e aí eu queria ver se você gostaria de fazer algumas considerações, né? Mas já de antemão te agradecer aí muito, brilhante. Acho que ficou um vídeo assim para a gente ficar acompanhando, entender, passar para outras pessoas, quem quiser entender de uma maneira, até com sugestões de leitura, você é professor, né? Então, e de um professor, assim, bastante didático e com a linguagem bastante popular também, né? Porque você, além de professor da universidade, você é educador popular, né? Então, e fez brilhantemente. Então, aí deixar para você fazer aí suas considerações e deixar aberto que outras vezes nós vamos te incomodar aí para continuar esses diálogos. Tá bom. Obrigado, Agnaldo. A título de comentário e sugestão, eu diria o seguinte: experiências como do Grande Bom Jardim, através do Manuel Messias e da Lúcia Albuquerque, poderiam ser mais detalhadamente expostas, né? Aqui fica uma sugestão, posso até fazer uma ponte para você, talvez fazer uma live com eles, né? E com o Joaquim também, do Banco Palmas, né? O Joaquim tem trabalhado muito em lives, né, para outras instituições, para outros públicos, né? E dizer que insistir que a política de saída para a economia informal, para esses grupos informais que estão privados aí de condições de sobrevivência, os fundos rotativos solidários podem e devem ser uma alternativa. A experiência do BNB, a despeito de ter sido encerrada, né, ela deixou sementes muito fortes, né? Várias capitais, várias prefeituras municipais, não só aqui no Ceará, mas em todo o Nordeste, eu diria até na região Sudeste também, terminaram adotando a questão dos bancos populares, né? Acho que o Joaquim também pode falar muito bem sobre isso. Então, fica essa possibilidade de que as políticas públicas vão ter mais sucesso se elas se basearem na força das comunidades, porque elas têm capilaridade e têm credibilidade. Muito obrigado, um abraço para vocês, estamos aqui à disposição. Um abraço aí no Serginho. Tá bom. Eduardo, muito obrigado mesmo. Anotei a sugestão, quem sabe vamos fazer um diálogo Bom Jardim, em Fortaleza, e Brasilândia, São Paulo, discutir esses territórios urbanos, seus desafios e suas histórias, né? Acho que isso que é importante, sistematizar as histórias e que são os aprendizados dessa caminhada, né? Para inspirar outras comunidades. E brilhante, eu acho que é isso mesmo, as comunidades, elas têm credibilidade e vai ser fundamental para construirmos aí uma outra economia possível, né? Eu acho que já está comprovado historicamente, né? Então, vamos em frente. Muito obrigado aí quem nos acompanhou. Pode... Só um pequeno detalhe, uma nova economia possível. Eu achei interessante, eu estava relendo o livro do Joseph Stiglitz sobre a globalização possível. O primeiro capítulo é um novo mundo é possível. É isso. O cara que foi chefe do Banco Mundial na parte econômica, né? É isso. Um outro mundo é possível, né? Eu acho que nesse tempo, né, algumas pesquisas têm indicado a angústia que muita gente está nesse momento, né? Mas eu acho que a sua fala hoje nos ajudou foi uma fala de esperança, né? Acho que esperançosa e de construção, de resgatar no tempo todas as possibilidades, apesar das dificuldades. Agradeço aí pela sua fala bastante didática e esperançosa também. E aí agradeço quem nos acompanhou e vai ficar registrado aí para quem quiser acompanhar depois. Grande abraço. Abraço, Eduardo. Obrigado.
Obrigado. Obrigado, Serginho. Voltou. Só registrar, obrigado, professor. A quantidade de pessoas agradecendo a sua presença, o debate fundamental, ótima sugestão. A Rosélia Foma, obrigado pela oportunidade. Cadu Santiago, só registrar que então, a Cris Guzmão, sua contemporânea vizinha, agradecer de Bom Jardim para o mundo e tantas outras pessoas. Então, boa noite para todo mundo, muito obrigado pela presença. Tá bom. Obrigado. Um abraço. A gente fala depois, tá?